Graça e paz. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, porque toda vez que a gente vem aqui na frente, a gente precisa de muita oração, viu, irmãos? Né? Só Deus mesmo, para nos capacitar. Então vamos orar mais uma vez. Deus, obrigada por mais um dia em tua casa, obrigada pela tua presença. Coloco, ó Deus, a minha vida em tuas mãos. Peço que o Senhor venha me usar de acordo com a tua vontade, que o Senhor transmita através da minha vida aquilo que o Senhor quer que a tua igreja que está aqui nessa noite receba, aprenda, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Que seja claro, Senhor, usa a minha boca para falar aquilo que o Senhor deseja. Coloco-me à tua disposição e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, antes de começarmos de fato aqui com a palavra, com a continuação do nosso livro, que a gente tinha dado uma paradinha, né? Para quem lembra desse livro aqui, alguém lembra? Alguém ainda tem essa memória aí? Ah, você não vale. Irmão Tião, lembra desse livro, irmão? Mais ou menos. Ai, irmão, o que é isso? Graça Transformadora. A gente começou uma série de estudos no início do ano, eu acho, ou ano passado, já nem me lembro mais, né? Eu não lembro da data, irmão, mas eu lembro do livro. O fato é que nós, acho que foi ano passado, porque hoje eu vou falar sobre o capítulo 12. Aí a gente parou, acho que uns 12 meses, né? Sem falar, quase metade. Então, rapidinho, eu gostaria só de dar um breve relatório do seminário, da conferência que eu participei nesse feriado, que o pastor citou aqui sobre cada um estar com um coração em algo, né? O importante é que a gente esteja centrado no reino de Deus e disponível para ser usado naquilo que o Senhor quer que a gente seja usado. Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Vai arder no coração de cada um uma área, e a gente não pode fugir disso, né? Então, se Deus arde o seu coração com as crianças, é ali que você vai atuar. Se Deus arde o seu coração com jovens e adolescentes, é ali, com idosos, com mulheres, enfim, tem um servo do Senhor para cada ministério, servos do Senhor para servir a Ele, a igreja, em cada ministério. A gente só precisa estar disponível, né? Mas participando daquela conferência, assim, é muito bom, e eu gostaria muito, assim, que outros irmãos pudessem sentir. Quando a gente participa de um seminário, de um congresso, de uma conferência, a gente volta, assim, com a bateria recarregada, sabe? Porque às vezes a gente fica naquele, né, sempre cumprindo rotina, sempre fazendo tal, mas às vezes a gente precisa sentar também, receber, aprender, e todos nós sempre temos algo novo a aprender. Ninguém domina um assunto completamente, né? Então é sempre bom a gente ir lá buscar novas estratégias, porque tudo que a gente, quando você vai num congresso, num curso, você vai buscar uma estratégia que às vezes você não está conseguindo enxergar ali naquele momento. Deus vai usar pessoas que estão estudando, pessoas que estão se capacitando para trazer algo para vocês, né? Para dar ferramentas. Então eu penso que o que eu trouxe nessa conferência foram ferramentas. Tem muita coisa que a gente já sabe, né, irmão? Só que daí a gente às vezes vai deixando. Estava comentando com o pastor, né? O pastor, na última reunião de liderança, o pastor falou assim que ele deseja que toda a igreja busque aprender, né? E que a igreja vai facilitar, a igreja vai apoiar, a igreja vai enviar pessoas que sejam disponíveis para aprender. Irmãos, nós precisamos aprender o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente precisa aprender, né? Porque as coisas mudam. O que não muda é a palavra de Deus, mas as pessoas aí fora, elas mudam, situações estão mudando, e a gente precisa se capacitar, né, de forma estratégica para alcançar as pessoas, né? O objetivo de todo o trabalho é alcançar pessoas para Cristo, é levar a mensagem de salvação. Então eu estava falando para o pastor o tanto que eu fui impactada nessa conferência, no sentido de que a gente está aqui sempre buscando como, né? Na última reunião a gente estava falando sobre a EBD, né? Dos irmãos participarem da EBD, da igreja, de a gente fazer tipo célula, enfim.
Mas eu ouvi algo assim, muito impactante nessa conferência, dizendo assim, que perto das igrejas sempre tem uma escola, né? Escola tem em todo bairro, né? E sempre tem uma escola. A gente está tendo esse trabalho agora com o Perdia, que é maravilhoso, que está usando a parte da saúde para levar a cura através de Jesus, né? E a escola, irmãos, eu trabalho em escola, só que na área de capelania, já tem uns 2 anos que eu fiz o curso de capelania escolar. A ideia quando eu fiz não foi de atuar como uma capelã escolar, né? Porque para atuar como capelã escolar eu teria que parar de trabalhar na escola como professora e atuar como capelã, né? E a capelania agora que ela está, o Mato Grosso do Sul foi o estado pioneiro, foi daqui que saiu a capelania, de fato o curso de capelania. E se expandiu para o Brasil, assim, numa proporção que os irmãos não têm noção. Tanto é que a missionária Márcia, ela era missionária daqui, e ela foi convidada a ser missionária da Junta de Missões Nacionais para poder levar isso para todo o Brasil. E essa foi a primeira conferência, onde juntaram os capelães de todo o Brasil, né? E então, uma frase que me impactou nessa conferência foi assim, dentro, a igreja às vezes não está indo nas escolas, né? Não tem igreja, porque nós vivemos um estado laico. O que é estado laico? É quando a gente não pode defender ou falar de apenas uma religião, né? Então, no Brasil é um estado laico, ou seja, nenhuma religião vai ser, todos têm o direito a expressar a sua fé, mas respeitando o outro, né? Então a escola não pode, por isso que não pode orar nas escolas, assim, o que seria o correto, né? Pela a lei, orar ou fazer qualquer outra coisa que fale da sua fé, porque daí todo mundo tem que ter o mesmo direito, ok? Então na escola não tem uma igreja, mas e na igreja? Quantas escolas tem dentro de uma igreja? No sentido de que as escolas está sendo um campo aí, e a palavra do Senhor mesmo diz, né? Que a seara é grande, faltam trabalhadores, e que os campos estão prontos para a colheita. Sem puxar a sardinha para o meu lado da educação, irmãos, tudo que a gente tem visto com esse novo governo, não é um governo só no Brasil, não, é um governo mundial isso, tá? Com essas ideologias, eles estão trabalhando assim fortemente para alcançar as crianças, os adolescentes, irmãos, e eles estão ganhando, porque eles não têm, a gente vê cada coisa aí na internet, deles invadindo escolas, e com apoio do governo, né? Enfim. E às vezes a gente está, não sei o que. Irmãos, eu cheguei e falei, pastor, a gente tem que ir para as escolas. A igreja tem que atuar de alguma maneira nas escolas. Porque lá é o campo. A gente precisa de adolescente, joga na igreja. As escolas. Crianças, escola. Famílias, as escolas. Entende? Então, já orem por isso, irmãos. Porque eu acredito que não foi à toa. Eu não acredito, quem é cristão, quem é de Jesus, não acredita em coincidências. Eu não acredito que eu fiquei 13 horas dentro de um carro na ida e na volta, simplesmente só para ir lá, absorver um conteúdo para mim, para crescimento meu e pronto, vai ficar nisso, né? Então eu creio que o Deus, ele está desenhando certos trajetos para nós. E eu posso dizer seguramente para os irmãos que a gente precisa alcançar as escolas. Quais são as escolas do nosso bairro que nós podemos alcançar, né? Só que para isso acontecer, a gente precisa saber lidar, como eu falei para o pastor. Você não pode chegar lá nas escolas e falar assim, gente, Jesus salva, tem que aceitar Jesus, você vai ser expulso. Porque não é por causa do estado laico mesmo. Então a gente precisa criar estratégias. Aí eu lembro do apóstolo Paulo, que para alcançar os povos, ele se fez como um deles, não foi? A gente precisa também, né? Para a gente entrar nas escolas, a gente precisa saber de que maneira. Então, para isso, a gente precisa se capacitar. Então, vamos orar para que Deus esteja abrindo mais ainda a nossa visão e que a gente faça isso o quanto antes. Porque as escolas estão lá, precisando de nós, precisando da igreja Batista Itatiaia. Eu não conheço as escolas aqui, nem de nome direito. Conheço só uma lá para cima, eu não sei o nome. Como é que é? Teotônio? É aquele lá da avenida lá? Tem a do Integral. Aquela lá perto da Irmã Cecília, como que é o nome? Hã?
Olívia Inciso. O que é esse Teotônio, irmão? Irmão. É essa que Deus está te chamando então, é para você. Enfim, já vamos orando, né? Eu acredito que é um campo que está aí pronto para a colheita, a gente precisa se capacitar. Mas vamos lá, quase já tomei todo o meu tempo da mensagem, né? Mas enfim. Nós paramos lá no capítulo 11, acho que ninguém vai lembrar, não sei nem se o irmão que trouxe vai lembrar, que foi falado sobre a força capacitadora, não é isso? Enfim. Hoje nós vamos falar rapidinho, né? Eu vou tentar ser bem rápida, porque eu confesso para vocês que esse capítulo 12, ele é um capítulo muito teológico. O pastor teria que dar esse... Quer vir aqui, pastor? Não? O pastor que tinha que dar essa aula aqui, é uma aula, falou como se fosse uma aula, porque ele domina mais do que todo mundo isso aqui, né? Quem sou eu? Mas, tem como título assim, graça irresistível? É uma pergunta. Então a gente está falando sobre graça, né? A deturpação da graça que tem sido pregada aí, no sentido de que a graça me alcançou, a graça me salvou, então não importa o que eu faça, Jesus já viveu para mim, está tudo tranquilo, amém. Então aí a pergunta é, a graça então ela é irresistível, né? John Wesley falou assim, escreveu: nenhum homem peca porque não possui a graça, mas porque não faz uso da graça que possui. Porque as pregações aí sobre a graça falam sobre você ter ali, de certa forma, um passaporte para pecar, e a graça vai te cobrir, né? Então tira a responsabilidade sua sobre suas escolhas, sobre seus atos. E na verdade a graça não é para que eu venha depois me arrepender e a graça me cobrir, né? Aí às vezes esse arrependimento foi verdadeiro, porque se você vai pecar de novo sobre aquilo, você não arrependeu de verdade. Mas as pessoas, elas não entendem que elas precisam usar a graça como uma força capacitadora para que elas não pequem. Entende? Não é para depois que você pecou a graça, é o antes, é para você ter uma força, né? Que essa graça ela vai te transformar a ponto de você não pecar, você entender que você tem uma responsabilidade diante de Deus. Aí aqui, está falando que anteriormente, deve ser no capítulo anterior, no 11, né? Afirmamos que não cremos na possibilidade de classificar a graça divina como algo irresistível. Você falou algo sobre isso no capítulo 11, você lembra? Não lembro, né, irmão? Então, ele fala assim, há uma interação entre Deus e o homem na operação da graça. Se não reconhecermos tal fato dessa interação do homem com Deus, porque a gente acha que a graça é assim, eu pequei, a graça é de Deus, né? Deus vai lá e me concede a graça, porque Deus é poderoso, porque Deus ele é o dono da graça. Não, mas aqui está falando que tem uma interação entre o homem e Deus nessa operação da graça. Se nós não reconhecermos isso, deixaremos de intencionalmente nos aprofundar na graça e cairemos na armadilha de acreditar que nada pode nos demover dela. Contudo, para a gente tratar dessa interação entre Deus e o homem, a gente precisa lidar sobre o livre-arbítrio, que é onde eu falo que o pastor tinha que falar sobre o livre-arbítrio, né? Porque o livre-arbítrio, muitas pessoas acabam tendo essa visão, né, que é o arminianismo, né, que crê no livre-arbítrio. Inclusive, eu não sei se é verdade, mas diz que o Luciano Subirá ele trabalha mais com essa visão do arminianismo, né, de crer mais no livre-arbítrio. Então, antes de continuar, o pastor já falou sobre isso muitas vezes aqui, sobre livre-arbítrio, né? Todos os irmãos que estão aqui sabem o que é o livre-arbítrio? Quem não sabe, levanta a mão. A irmã Ana falou que não, e a irmã Ana corajosa, o irmão Sebastião está ali mais ou menos, né? Sei, não sei. Então, aí depois o pastor vai explicar, mentira. Ao debater esse tipo de assunto, já vou lá, tá, irmão? Encontramos pessoas que questionam antes mesmo de considerar a argumentação bíblica como frases prontas a relação do tema com a soberania divina. Eles dizem assim:
Se o homem tem o poder de escolha, o livre-arbítrio, irmão Sebastião e irmã Ângela, ou irmã Ângela, não, irmã Ana, cadê a irmã Ângela? É escolha, livre escolha, você tem o poder de escolha. E esse é o livre-arbítrio, essa é a definição, né? Livre-arbítrio, de você poder escolher. Entende? Os irmãos escolheram vir hoje aqui, sim ou não? Alguém foi obrigado? Só os meninos que vieram porque os pais vieram, né? Então, né? Mas o livre-arbítrio é isso, irmão, é você ter o poder de escolher. Entende? Então, a gente vai aprofundar mais um pouquinho, tá? Se o homem tem o poder de escolha, de autodeterminação, onde é que fica a soberania divina? Costumamos responder afirmando que a soberania de Deus ela é definida por Ele mesmo. São os termos dele, não os nossos, que explicam sua soberania. Se o Criador soberano decidiu considerar o homem a livre escolha de modo que possa interagir ou não com ele, deixou por esse motivo de ser soberano. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente não tem como falar de livre-arbítrio sem não falar sobre a soberania de Deus, né? O que é ser soberano? Soberano é aquele que está acima de todos, é soberano. Que ele decidir, está decidido, né? Então aqui está falando assim, se Deus deixou o homem ter essa escolha, ele perdeu a soberania dele. É isso que ele está trazendo alguns questionamentos, né? É como se uma coisa se contra, sei lá, fosse o oposto da outra, né? Se eu tenho livre-arbítrio, então Deus não é soberano na minha vida, eu que escolho, Deus não tem nada a ver com isso. Na verdade, o livre-arbítrio é algo que Deus permite. Se nós temos tendo livre-arbítrio, é porque Deus, na sua soberania, Ele permitiu que a gente tivesse, né? E é dessa interação que Ele está falando. Então, Deus não deixou de ser soberano, irmãos. É óbvio que não. Não foi a criatura que determinou que assim fosse a revelia do Criador. O que se deixou foi exatamente o oposto, tá? Então vou pedir aqui para alguém abrir, fazendo um favor, ali em Gênesis 1:26. Vou precisar da ajuda dos irmãos, tá? Aqui está falando, nesse texto vai falar, antes que alguém leia, eu já vou falar rapidinho. Está falando sobre a criação, né? Que Deus, Ele criou o mundo. Deus não criou o mundo, amém? Deus criou o mundo, e depois o que Deus fez quando Ele criou o mundo? Alguém lê para mim lá no 26? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que habitam pela terra. Isso, então ele está falando que Deus criou o mundo, né? E depois ele falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança, e falou para que o homem dominaria sobre a criação dele, sobre o que ele fez. Aí a pergunta é, com essa decisão de Deus colocar o homem para dominar ali a terra, a criação que ele fez, ele perdeu a sua soberania sobre a terra? É uma pergunta. Ele perdeu? Ele criou e depois ele deu autoridade ao homem para dominar. Ele perdeu a soberania? Não é ele mais que domina, é o homem que decide, é o homem que age. O que os irmãos pensam sobre isso? Sim ou não? Deus perdeu a soberania? Não, né? De outra maneira, a mesma escritura, ela sustenta os direitos divinos de possessão das coisas criadas. Aí lá em Salmos 89:11 fala assim, os céus são teus, e tua também é a terra, fundaste o mundo e tudo que nela existe, tá? Então, por outro lado, ainda preserva a autonomia humana. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então, o texto sagrado aqui, ele revela que a terra foi dada por ele aos filhos dos homens. Foi Deus que deu. Esse fato não revoga a soberania de Deus sobre a criação. Ele é o Criador. Isso não tira, né, o fato dele ter dado a autoridade para que o homem dominasse. Isso não muda a soberania de Deus. Ele continua sendo o Senhor de tudo, o Senhor do céu, da terra, de tudo que existe, tá? Resumindo, o Deus soberano permitiu por vontade
propósito e decisão próprios que o homem participasse como uma espécie de administrador da criação. Deus criou e Ele permitiu que o homem participasse como administrador daquilo que Ele fez. Então, Ele é soberano, Ele deu essa autoridade ao homem. Vale lembrar também que quando falamos da graça, que não se trata apenas de algo que Deus concede ou faz, ela é uma extensão de quem Ele é. A graça é uma extensão de quem é Deus. Assim como o amor, a bondade, a misericórdia, a justiça de Deus estão ligadas ao seu caráter, não a uma mera decisão ou plano de ação, entendemos que devemos olhar de modo semelhante para a graça divina. Então a graça divina, ela é uma extensão de Deus, tá? Assim como os outros atributos de Deus. Diante disso, perguntamos: se para ser soberano o Criador precisa negar um atributo seu, o mesmo vale para os demais atributos? Podemos então considerar o amor de Deus no contexto de sua soberania passível de uma recusa por parte dele em manifestar seu amor a alguém? Igualmente, podemos ponderar a justiça divina dentro de tal visão de soberania, como algo que possibilita uma deliberada recusa do Senhor em manifestar sua justiça? A gente poderia pensar o mesmo com relação à sua misericórdia. Então, se você acredita que não, então fazemos outra pergunta. Se não usamos a soberania divina para anular os demais atributos de Deus, por que isso se aplicaria à graça? Então, isso não anula, a graça não anula a soberania de Deus. Amém? Amém. Vamos lá, um outro texto. Deixa eu ver aqui. Eu estou dando uma pincelada, tá, irmãos? Porque como eu falei, é um capítulo bem teológico. A gente tenta dar uma... Sabe quando as crianças ali, não sei se elas já estão, o alimento você já tem que amassar, tem coisas que tem que triturar, né? Para que a criança consiga. Não adianta você dar um pedação de coisa para a criança, não vai engasgar. É a mesma coisa, quando a gente vem aqui trazer um assunto profundo desse, a gente tem que passar no liquidificador ali para tentar tirar a essência daquilo, né? Para não ficar muito confuso, muito complexo, e para que a gente consiga entender, tá? Alguém abre para mim em 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. Um de cada vez, irmãos, não precisam brigar não, tá? Tem versículo para todo mundo. Outro, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Que ele não pode negar a si mesmo, né? Então, e a verdade, na verdade, aqui fala que ele não pode negar a si mesmo. Deus, ele não pode negar a ele mesmo, a sua palavra. Já foi dito aqui também pelo pastor e outras pessoas que só tem uma coisa que pode parar Deus, né? Quem? Ele mesmo, a palavra dele. Então não é porque ele é Deus soberano que aquilo que ele disse, ele fala: não, mas como fui eu que disse? Não, né? Pode falar, não, ele é fiel, porque ele não pode, se ele mudasse aquilo que ele disse, ele estaria negando a ele mesmo, né? Então, a resposta, a verdade, é uma expressão do caráter divino, a verdade. Reconhecer que há limites autoimpostos em Deus diminui sua soberania. O fato de a gente falar assim, só tem uma coisa que pode parar Deus, é como se a gente estivesse colocando um limite, né? Nele. Isso diminui a soberania dele? Não, porque Deus, ele é soberano, de forma que ele mesmo escolheu ser soberano e o revelou em sua palavra. Isso é muito... Se a gente não estudar com afinco e não, sabe, se não tiver a orientação do Espírito Santo, a gente entra em parafuso com essas coisas, né? Deus, ele determinou que ele mesmo é soberano, né? Que ele revelou isso na palavra dele. Então, o que ele revelou ali, ele não vai agir de forma contrária àquilo. Ele não vai usar o seu poder, como às vezes a gente vê pessoas de alto escalão aí, que elas às vezes usam o seu poder como maneira de burlar uma regra, de quebrar algo que
estipulado para os outros, né? Mas Deus não, porque se Ele fizesse isso, Ele estaria negando a si mesmo. Tratando de forma sucinta, pode-se dizer que o conceito de graça é irresistível. O que é essa graça irresistível, irmãos? Esse conceito é propagado por aqueles que negam ou relativizam o livre-arbítrio humano. Eles negam, não existe o livre-arbítrio. Aí, em contrapartida do livre-arbítrio, a gente vai ver uma outra linha também, né, de pensamento, que, por exemplo, quando eu nego o livre-arbítrio, eu estou dizendo que Deus, que por Ele ser soberano, Ele determina tudo. E o que Ele está tentando trazer aqui é uma interação da soberania de Deus com a liberdade que Ele deu de escolha também, né, para o homem, para o ser humano. Então, aqueles que falam da graça irresistível, o que é graça irresistível? É como se fosse assim: Deus vai chegar e ninguém vai resistir. Mas o fato de ninguém resistir tira, de certa forma, não existe tão livre-arbítrio. Porque a pessoa, ela tem a escolha. Ela quer Deus ou ela não quer? Se é uma graça irresistível, todo mundo vai querer. Concordam? Porque ela é irresistível. O que é irresistível? Ninguém vai resistir. O Senhor chegou, a pessoa... Aí é como se, na visão aqui, não existisse o livre-arbítrio. Quando as pessoas falam dessa graça irresistível, não existisse o livre-arbítrio. É Deus que, com a sua soberania, Ele que determina. E a pessoa vai lá e aceita, entendeu? Não por ela, mas porque Deus já meio que impôs, vamos dizer assim. Então, as pessoas que pregam, propagam essa graça irresistível, elas negam ou elas relativizam o livre-arbítrio. Na hora, tipo assim, em alguns momentos, né? Há uma relatividade ali. Necessariamente implica reconhecer duas coisas. Primeiro, que Deus não escolheu, o que significa o mesmo que Ele não quis salvar todos os homens, tá? Que o Criador não deu ao homem o direito de escolha, ou seja, o livre-arbítrio. Por isso que eu falo, são temas bem complicados de se passar, né? Às vezes a gente entende, mas quando a gente vai explicar, entende? É complicado, mas amém, vamos lá. Então, contudo, se partirmos para a interpretação de predeterminismo em vez de presciência, o que é predeterminismo? Deus predeterminou, é assim e ponto. É como se Deus, Ele já escolheu quem Ele vai salvar, entendeu? Deus já, né? O predeterminismo fala disso, como se Deus predeterminou. Então, tem o fulaninho lá, o irmãozinho, que ele não vai se salvar, não adianta, né? Não adianta, né? E então, nesse caso, como se Deus não tivesse dado a livre escolha, o livre-arbítrio, para a pessoa poder, ela decidir se ela quer. Eu vou falar bem a verdade dos irmãos, eu preferia que na minha vida não tivesse o livre-arbítrio, entendeu? Eu já falei, Deus, escolhe por mim, tá? Porque eu sei que as minhas escolhas vão ser erradas, eu vou quebrar a cabeça. Por um lado, eu gostaria que fosse predeterminado, mas pro meu bem, assim, de certa forma, que eu fosse escolhida, entendeu? Eu a escolhida. Mas, aí no final, a gente vai concluir sobre isso, tá? Se a gente tem, o pastor já falou aqui, eu já vi várias pregações dele falando a visão dele, né? Porque cada um puxa para um lado, e essas questões aqui têm fundamentação bíblica. O livre-arbítrio que não tem a palavra livre-arbítrio na Bíblia, né? A palavra livre-arbítrio não existe na Bíblia. Você pode procurar, bom, não sei também que essas Bíblias agora, tem tanta Bíblia que está apontando um monte de coisa, vai que eu falo, vocês acham lá depois, né? Mas essa palavra livre-arbítrio, que é o que muita gente acaba falando assim, tá vendo? Não tem livre-arbítrio, porque não tem na Bíblia, não tem essa palavra. Mas existem versículos que em alguns momentos mostram isso, entendeu? Tá, vamos lá. Então, se partirmos para a interpretação de predeterminismo em vez de presciência, as verdades claras e recorrentes das Escrituras podem ser ofuscadas por aquilo que poderia no máximo ser classificado como possibilidades de interpretação questionáveis. O que seria aqueles que creem na predeterminação?
os que creem na pré-determinação e na escolha divina arbitrária. Porque se Deus pré-determinou, Ele está sendo, de certa forma, arbitrário. Ele está, né? Essa visão de que está determinando, então, por que de muitas coisas, entendeu? Por que de tantas situações. De quem será salvo, o que obviamente também inclui quem não será. Estão, a nosso ver, negando no mínimo, relativizando verdades notórias da Bíblia, tanto sobre a vontade divina de salvar todos os homens, como sobre a autodeterminação humana. Então, nós vamos ver agora um texto onde fala que se Deus, porque assim, deixa eu tentar falar de uma forma que fique claro. Se a gente for pensar que na pré-determinação, de um modo assim, fechado, é como se Deus, escolhesse quem que vai ser salvo. Só que na Bíblia tem textos que diz, e a gente sabe que nem todos serão salvos, né? A gente também tem esse conhecimento, né? Porque tem outros textos também que mostram isso. Só que tem o texto na Bíblia que a gente vai ler agora, que Deus mostra que Deus, Ele quer salvar todos os seres humanos. Então, se Deus Ele predeterminasse que todo mundo fosse salvo logo de uma vez, se Ele fosse uma predeterminação dele, acho que nada do que a gente está vivendo precisaria acontecer, concordam? Porque se no final já está determinado, todo mundo vai ser salvo, irmãos. Eu já predeterminei, porque Deus, Ele quer salvar todos. Ele quer. Ok? Então não precisaria a gente viver tudo que a gente viveu desde a criação, desde da queda e tudo, para chegar hoje, e aí todo mundo no final vai ser salvo? Porque Deus já predeterminou, independente se você escolheu ou não. Tá? Então lá, alguém abre para mim 1 Timóteo 2, de 3 a 6. Vamos lá? Fazer esgrima bíblica, para ver quem que acha mais rápido. Carregar. Segunda, está atrasado já, irmão. 1 Timóteo 2, de 3 a 16. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre os homens e de Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, para isso fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade em mim, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira usada com ouro, ou pérolas, ou vestuário espirituoso, porém com boas obras, como próprias mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende a si mesma e com toda a submissão. E não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade do homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão humana. Esse é o 6, até o 6? 3 a 6? 3 a 6? Eu falei, meu Deus, Deus vai ler tudo. Eu falo 3 a 16, né? Não, 3 a 6. Então, eu estou vendo entrando mulher na história, não tem mulher aqui. Eu até pensei em sobrar, eu não quis mulher. Eu falei, meu Deus do céu, 1 Timóteo 2, de 3 a 6. Foi até ao qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Foi até Então, irmãos, se o irmão gostou da leitura, né? Pode continuar em casa depois, então, irmão. Então, Deus quer salvar todos os seres humanos. Então, o primeiro ponto a ser observado aqui é que se a salvação foi ou não disponibilizada a todos os homens, se foi ou não, né? Em caso afirmativo, concluímos não somente que o Criador deseja que todos sejam salvos, como também que aceitar ou não o que o Criador eterno disponibilizou a todos os homens é responsabilidade humana, tá? Então,
se há indícios de um lado que o Altíssimo deseja salvar todos os homens, deduz como consequência que a salvação não é uma oferta aberta a toda a humanidade, e só podem aceitá-la os que foram predeterminados para tal, né? Então, é como se uma coisa contradissesse a outra, tá? Isso aponta inevitavelmente para a responsabilidade estritamente divina na questão da salvação, correndo o risco de simplificar demais esse debate das diferentes escolas teológicas. Aí ele fala: acreditamos que estes sejam os aspectos principais de cada parte. Primeiro, a gente precisa começar pela revelação bíblica de Deus como Salvador. Por isso que tem aqui esse texto em 1 Timóteo, né? Que isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Cheguem ao conhecimento. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, né? Então, depois aqui que Paulo apresenta a Deus, né, o Criador, depois que apresentar o Criador, ele apresentou, Paulo ele declara aqui a vontade divina, né? Deus criou o mundo, aí tratando agora como Deus Salvador. Ele deseja que todos sejam salvos. E o apóstolo ainda reforça o conceito ao apresentar na sequência a universalidade do sacrifício de Cristo, que é a afirmação que fica claro isso, é quando ele diz assim: o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Então aqui é a universalidade, todos, né? Então essas declarações, elas vêm repetidamente, a gente encontra na palavra de Deus sobre essa universalidade do convite divino ao homem. E Jesus lá em Mateus 11:28, ele fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, né? Então aqui, se Deus ele tivesse predeterminado, precisaria então que Jesus viesse? Se ele já predeterminou que vai ser salvo, seria necessário? Entende? Então, aqui ele está falando sobre aqueles que pregam sobre isso, sobre o predeterminismo, porque se for o predeterminismo, outras situações, elas ficam meio confusas, né? Não dá para entender. E aqui a gente vê no texto de 1 Timóteo, que Deus, ele deseja que todos os homens sejam salvos. Se não fosse um desejo dele, ele diria que todos serão salvos já. Não seria apenas um desejo, mas seria uma determinação. Pronto, todo mundo vai ser salvo. Agora, quando você deseja, é como se não tem a ver com o predeterminismo dele, não. Tem uma participação, tem uma interação humana aí. Tem um querer, né, do homem. Tá, aqui, aí a gente vai dar uma pulada aqui, porque tem várias situações, aqui vários textos bíblicos mostrando, mas pelo tempo a gente vai dar uma simplificada, tá? Outra coisa aqui, deixa eu ver, marquei, falando sobre o livre-arbítrio, tá? A avaliação do livre-arbítrio ou autodeterminação necessariamente deve começar pelo livro dos começos, Gênesis, que a gente já viu ali, né? Que Deus, ele fez o homem, fez toda a criação, fez o homem, e aí ele fala que o Eterno criou e estabeleceu o primeiro homem no Jardim do Éden. Ele deu tanto o mandamento quanto a faculdade de escolher obedecer ou não ao seu Criador. Deus, ele deu o livre-arbítrio ali para Adão, né? Ele não determinou, ele deu uma ordem, né, sobre o não fazer, e ele esperava uma obediência, mas o homem, ele não escolheu ali obedecer ou não, e teve uma consequência, né? Ele teve uma escolha ali, ele não teve? Sim ou não? Sim. Adão escolheu, não escolheu? Porque se fosse algo determinado por Deus, não teria nem ali, não, mas aquilo ali tal, né? Tá? Então aqui, os predeterministas que atribuem toda a escolha humana ao conselho divino,
a inevitável conclusão é de que se Adão escolheu pecar, é porque seu Criador assim o quis. Entendeu? Então os predeterministas dizem que Deus quis que Adão pecasse. Aí ele fala, discordo. O Luciano Subirá fala, discordo. Se o homem apenas cumpriu um inevitável decreto eterno, por que então, por tal suposta obediência, deveria ser julgado? Então, se Deus queria que Adão pecasse, por que Adão então foi julgado por uma escolha que não foi dele? Né? Foi Deus que você faz, eu tenho um negócio aí, né? Por que ele foi julgado? Por que ele sofreu uma consequência? Porque ele não sofreu consequência? Ele e todos nós, né? Se foi Deus que tinha determinado, então por que teve esse julgamento? Tá? Então Deus ele concedeu a Adão instruções e advertências, explicou que o homem deveria obedecer às suas instruções. Obedecer ou não era uma escolha da criatura, não do Criador. Entretanto, é evidente que aliadas à escolha viriam consequências. Por sua soberania, Deus sabia, não sabia que Adão iria pecar? Não sabia? Ele poderia intervir, se ele quisesse, mas aí ele deu a liberdade da escolha, porque se ele intervisse, é como se não tivesse a escolha, entendeu? Então isso explica muitas coisas. As pessoas falam assim, quem aqui já ouviu as pessoas falando assim, se Deus existe, por que o mundo está não sei o quê? Por que o mal existe? Por que lá, não é? As pessoas, você já ouviu esse questionamento, das pessoas questionarem a existência de Deus, baseadas no que elas veem na humanidade? Então Deus que escolheu a humanidade passar por tudo que a humanidade está passando? Por sua soberania, sua presciência, ele já sabia de tudo. Deus ele já sabe de tudo o que vai acontecer, de tudo. Mas mesmo sabendo, ele não interfere no sentido de impedir as nossas escolhas. Nós temos momentos de escolhas, a gente tem consequências disso. É igual um pai. O pai ensina os seus filhos, fala, não vai por aí, não faz isso. Só que o pai, ele, até certa idade você até impõe certas coisas, né? Mas o que vai valer mesmo é o ensino que você vai deixar para os seus filhos. Então os filhos vão ter que escolher em momentos, e eles vão sofrer consequências, e não tem como você livrá-los da consequência, né? Então o mundo está do jeito que está porque a humanidade tem escolhido, e tem acontecido tantas coisas, irmãos, e a humanidade continua escolhendo o pecado. Quantas coisas? Por exemplo, o último acontecimento grande que a gente teve foi a pandemia. Todo mundo ficou refletindo, Deus, né? Mas aí as pessoas usaram tudo isso para o arrependimento? Vocês acham? Veio a pandemia como uma lição para a gente, de muitas coisas. E as pessoas aprenderam. Quando você olha para 3 anos após o início da pandemia, a humanidade aprendeu? A humanidade continua escolhendo o errado, o erro todos os dias. E mesmo sabendo que está errado. E aí? Deus já sabe onde que isso vai dar, irmãos. E a gente, acompanhando a palavra dele também, a gente já sabe. Né? Entende? Então, toda escolha ela tem uma consequência, tá? Então Deus ele deu instruções ali para o Criador, mas ele não determinou ali que ele deveria fazer, ele deu a escolha. Então é evidente que aliadas às escolhas viriam as consequências. Foi comunicado com clareza que se o homem optasse pela desobediência, o resultado seria a morte. O salário do pecado é a morte. E mesmo sabendo, lá em Deuteronômio 30, de 15 a 20, fala: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos, ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, olha bem, se todavia
o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois que atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, por esse texto aqui a gente enxerga um Deus que predeterminou alguma coisa aqui, que determinou algo que era daquele jeito. Ele mostra, ó, eu tenho isso aqui para vocês, eu tenho vida, eu tenho prosperidade, mas para isso vocês precisam me amar, amar o Senhor, andar nos seus caminhos, guardar os mandamentos, entende? Mas se você não escolher isso, você vai estar escolhendo morte e destruição. Então escolham, eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Ele dá uma sugestão: escolham a vida. Então Deus, Ele não quer que a gente se perca, Ele nos dá as opções e nós devemos escolher. Se você quer a vida, a prosperidade, você precisa amar o Senhor. E amar é o que? Amar implica em obedecer aos seus mandamentos, a cumprir as suas ordenanças. É uma escolha. Se você não escolher isso, você está escolhendo? Tem uma frase que diz que quando você não escolhe, você já está fazendo uma escolha, né? A gente acha que escolher é sim ou não, mas quando você opta por não escolher nada, você já está escolhendo. E o Senhor, Ele é claro, Ele deixa ali na mesa claramente o que vai acontecer de acordo com as nossas escolhas. Então Ele não predeterminou, Ele nos dá a liberdade para escolher. Então ali Deus propôs aos israelitas 2 caminhos, e eles estavam diante de uma encruzilhada. O que a gente vai escolher? Né? Um caminho era de vida, o outro de bênção, o outro era de morte e de maldição, tá? Então a escolha que foi dada ali para eles deveria ser seguida, bem como a advertência de como que vai acontecer. Tem um versículo em Eclesiastes, eu não lembro qual, Eclesiastes 9, alguma coisa, que fala assim, para os jovens, né? Eclesiastes é um livro bem legal assim para jovem, para adolescente, que ele fala assim, escolha o que vocês quiserem. Quer curtir? Eu estou traduzindo na minha linguagem, tá? Quer curtir a vida? Curta. Quer viver? Né? Quer? Vai. Só que não esqueça de que tudo você vai ter que prestar contas, né? Então tudo que a gente pode fazer o que a gente quiser, só que toda escolha implica numa consequência, né? Então até mesmo em relação, irmãos, ao Filho de Deus, a Jesus, as Escrituras sustentam a presença do livre-arbítrio. A própria Bíblia fala que Jesus, Ele entregou-se, né? Entregou-se, não foi algo determinado. Ele fala ali no Getsemane, né? Tem uma frase, um versículo, né? Uma parte bem forte, que ele diz assim, lá em Mateus 26:39: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Irmãos, Jesus, Ele era 100% homem e 100% Deus. Quando Jesus foi para a cruz, Ele estava ali na condição de homem. Tanto é que, se eu não me engano, o próprio Subirá, eu vi algum vídeo dele, eu não me lembro, que disse que quando, acho que o pastor também falou alguma coisa por esses tempos, hein? Que quando Jesus foi para a cruz, irmãos, Jesus, Ele se sentiu realmente abandonado,
Porque ele fala, pai, né? Lamá, sabactano, lá. Por que me abandonaste? Porque ali Deus ele não poupou o castigo. Porque a consequência do pecado era a morte. Então ali Deus não ficou, ai meu filho, peraí, eu vou aliviar porque é meu filho. Então Jesus ele se sentiu ali realmente abandonado. Porque o pecado de toda a humanidade foi jogado nele. O pecado que nos afasta de Deus. Ele ficou realmente ali naquela condição de, pensa em todo o peso ali. E o maior peso ali era o peso da ausência de Deus. Ele precisou carregar tudo isso. Só que ele não foi obrigado. Jesus podia falar, não, pastor. Né? Aí a gente entra nos pormenores aí. Mas a gente pode questionar, a gente pode refletir, pensar. Jesus poderia falar não, como homem? Cara, não. Eu vou morrer por esse povo, ou nada. Porque ele fala assim, ó, meu pai, se for possível, e a gente não sabe se era possível. Tem isso, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Tipo, esse cálice é tipo, isso aqui que eu vou passar agora. Esse sofrimento, essa ausência, essa solidão, né? Mas, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, como homem, Jesus expressou uma oração, em oração à vontade dele como homem. Como homem, irmãos, a oração dele era tipo, não sei, afasta, né? Contudo, ele se sujeitou à vontade de Deus. Tá? A oração dele era, afasta, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, né? Lá em Hebreus fala, embora sendo Jesus, né? Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. É lógico que se a Bíblia se referisse a Jesus como Deus, não como homem, não haveria necessidade alguma de aprender a obediência. Porque Jesus como homem, ele precisava aprender a obediência, né? Semelhantemente, se a oração mencionada por Mateus, feita no jardim, tivesse como foco a divindade de Cristo, não haveria divergência de vontades, nem necessidade de sujeição. O profeta Isaías, ele fala assim, lá em Isaías 7, 14 a 16: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Então aqui está falando sobre a escolha. A escolha humana, ela é seguida das suas consequências, tá? Então toda escolha, que cita outros, né, personagens da Bíblia aqui, que fala que a escolha, toda escolha ela gera uma consequência, tá? Então se a gente não tivesse o poder da escolha, como eu gostaria, se eu pudesse, de não escolher, porque, irmãos, escolher não é fácil, irmãos, não é fácil, porque quando você escolhe, é igual quando você vai escolher uma roupa, uma coisa bem simples, eu vou escolher uma roupa, aí você começa a olhar, mas eu gostei dessa, mas eu gostei dessa aqui também, mas isso aqui, né? Então escolher não é fácil, porque toda escolha tem uma consequência, né? Então, existe o livre-arbítrio até certo ponto, né? Não vou, porque se a gente tivesse um livre-arbítrio assim, de modo geral, ninguém escolheria para o inferno. Alguém escolheria para o inferno? Claro que não, né? A gente não quer sofrer, a gente quer sofrer? É uma escolha nossa sofrer, eu quero sofrer. Ninguém escolhe sofrer, irmãos. Né? E se a gente for falar da carne, a carne quer vida boa, né? A carne quer comer sem engordar, a carne quer ganhar dinheiro sem trabalhar, não é verdade? Né? Então a gente não quer escolhas más para nós, entende? Então não existe, eu acredito, né? Não sou dessa linha de defender o livre-arbítrio, tipo, o homem tem o total poder da escolha. Não, porque senão o homem poderia escolher ir para o céu, então, e aí a gente iria abolir um monte de outras situações, né? Não é bem assim, tá? Já vou adiantar um pouquinho mais em várias situações, personagens que ele fala. Tá,
para a gente ir já para finalizar aqui. A gente falou sobre o livre-arbítrio. Aí tem um outro tópico que chama sobre graça preveniente. Pastor Dali, né, pastor? O que é graça preveniente? Então, assim, quando a gente usa expressões como cooperar, interagir com a graça de Deus, sustenta-se que o homem que tem responsabilidade nesse processo não poderia sozinho por si mesmo voltar-se para o Redentor. Nós sozinhos a gente não conseguiria voltar para Deus, porque se a gente tivesse total poder, irmãos, de escolher, a gente fala, ai, para que eu vou? Não quero escolher não, porque eu quero escolher as coisas boas sem ter que passar por processo nenhum, né? Então, aqui está falando sobre a graça preveniente, aquilo que fala sobre cooperação e interação, tá? Tratamos anteriormente do pecado original que transmitiu tanto o pecado quanto a morte a todos os seres humanos. Significa que todos os homens se encontram em condição de depravação plena. O que muitos teólogos denominaram de graça preveniente é justamente a ação indiscriminada do Criador de atrair os homens para Ele, uma vez que em estado de completa corrupção não teriam condições de fazerem isso sozinhos por si mesmos. Né? Então, se por um lado eu não reconheço a graça irresistível, não se pode reconhecer por outro lado que os homens possam, com um ato único, aproximar-se de Deus por sua vontade própria. Né? Então, as pessoas, o homem ele não ia querer por si só buscar Deus. É onde entra Deus com a sua graça, com a sua interação, e a gente entra nessa parte de cooperação e interação, tá? Então, embora não se admita nas escrituras a graça preveniente que auxilia o homem a voltar-se para Deus, constata-se que Deus responsabiliza de forma justa o homem por seus atos. Não seria injusto, até mesmo inconcebível, o Criador julgar os homens por escolhas que Ele mesmo teria feito no lugar dos homens, que a gente volta lá na questão de Adão. Se Deus determinou que Adão pecasse, por que Adão teve que sofrer as consequências? É a mesma coisa que a gente armar, eu entenderia como se fosse uma armação, então, né? Armar para alguém fazer algo errado, para aquela pessoa depois sofrer as consequências. Deus não age assim, né? Deus não faz parte do caráter de Deus agir dessa forma. Quando falamos de livre-arbítrio, destacamos uma vontade inviolável. Contudo, isso não significa que a vontade humana não seja influenciável. Vou ler de novo. Vamos prestar atenção, que isso aqui é importante. Quando falamos de livre-arbítrio, destacamos uma vontade inviolável. Se eu falo do livre-arbítrio, é a vontade do homem, ninguém vai violar isso. Posso escolher o que eu quiser. Quero ir para o céu, mas eu não quero viver em santidade. Entendeu? Quero entrar no céu de Deus, mas eu não quero ter não quero fazer nada para isso. Não quero cooperar e não quero interagir para nada. Eu tenho livre-arbítrio. Se isso, irmãos, se a gente destacar isso como uma vontade inviolável, isso não significa que a vontade humana não seja influenciável. Nós temos, de certa forma, o poder da escolha, né? Mas de forma que a gente pode ser influenciado para enxergar a nossa condição. Essa é a razão pela qual Paulo declarou: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens, lá em 2 Coríntios 5:11. Então, o apóstolo afirmou isso depois de reconhecer que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Portanto, ao empregar-se a expressão, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, ele se referia ao julgamento divino das obras, e justamente por isso procurava persuadir, que significa convencer, influenciar, induzir, fazer mudar de ideia e opinião os homens. Irmãos, é o que nós temos com o Espírito Santo. Nós sozinhos, a gente não reconhece que a gente é pecador. Não tem. Por isso que as pessoas falam assim: eu aceitei a Jesus. Não tem gente que fala: eu me converti. Aí eu já vi uma expressão
que daí o pastor vai me dizer, pode até me julgar, não julgueis, né, irmãos? Mas, que fala assim, o morto, nós não estamos, quando o pecado não é a morte, o salário do pecado não é a morte, se todos nós somos pecadores, então é como se nós estivéssemos mortos. Um morto, você já foi em um velório e beliscou um morto e ele reagiu? Se isso acontecer, o morto ele não tem, irmãos, como responder a nada, não tem como interagir. É como se nós estamos mortos no pecado. Eu não tenho sozinha condições, como uma morta no pecado, de reconhecer a Deus como meu Senhor e Criador. Eu preciso de alguém que me ajude. Você já ajuda para isso. E aí é onde entra o Espírito Santo. Quem nos convence de todo o pecado? Quem é? É o Espírito Santo. Não é? E aí a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e com isso o Espírito Santo vai agindo no nosso meio, vai vindo o convencimento, né? Então, a gente não tem condição de por si só, né, decidir nada, mas nós podemos ser convencidos, influenciados, induzidos, podemos mudar de opinião. Então logo conclui-se que, embora dotado de vontade, você tem vontades? Você é ser humano, você tem vontades, nós somos dotados de vontades. O ser humano ele é passível de persuasão. Você já conversou com alguém que a pessoa estava determinada a tal coisa? Eu sou muito dessa de argumentar, viu? Não sou daquela que a pessoa chega e fala assim, isso aqui é uma parede. Eu sou daquelas que eu vou argumentar, eu vou colocar minha opinião e vou, entende? Só que tem pessoas que já mudaram a minha opinião, né? Eu sou passível de mudança de opinião, só que não é qualquer argumento que me convence, entendeu? Mas a gente está falando de Deus, né, irmãos? Quem sou eu perto do convencimento de Deus, né? Então, os seres humanos, eles são passíveis de mudança de opinião, tá? Logo se conclui então que, embora a gente é passível de persuasão, eis a razão pela qual Satanás tenta os homens. Da mesma forma que nós podemos ser persuadidos a crer no Senhor, a nos reconhecermos como pecadores, o Satanás também, ele tenta os homens. Ele foi tentar até Jesus. Olha olha que audácia. Foi tentar Jesus. A mesma razão pela qual Deus, não apenas por meio da pregação do Evangelho, mas também pela ação personalizada do Espírito, procura convencer e atrair os perdidos. Pode-se dizer, portanto, que o Eterno ainda age do mesmo modo que se referiu à nação israelita. Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Está lá em Jeremias 31, 3. O mesmo Paulo que pelo Espírito Santo nos apresenta um imperativo que nos responsabiliza pelo desenvolvimento da nossa salvação, quando ele diz lá em Filipenses 2,12: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ele afirma na sequência que é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Finalizando, desse modo, o que a gente conclui com tudo isso que foi falado aqui? Que Deus, ele procura influenciar a vontade humana. Nós temos vontades, Deus procura nos influenciar, sem subjugá-la. Auxilia o homem à salvação, sem contudo privá-lo de sua responsabilidade. E no próximo capítulo o Larson vai trazer algo mais nessa linha, tá? Ou seja, Deus, ele nos dá liberdade de escolha, ele tenta nos convencer da nossa condição, tem esse convencimento, mas quem vai decidir se quer ou não somos nós. Por isso que ele não nos priva da responsabilidade. Nós temos responsabilidades também. Se você escolher, amém, você vai ter vida, você vai ter bênção, né? Você vai ter tudo aquilo que o Senhor promete em sua palavra, salvação, vida eterna. Mas se você não escolher, você vai ter o contrário disso, tá? Então,
Só para concluir resumidamente em tópicos, a graça não é apenas algo que Deus concede ou faz, mas é uma extensão de quem Ele é. Assim como o amor, a bondade, a misericórdia e a justiça de Deus estão ligadas ao seu caráter, não há uma mera decisão ou plano de ação. Devemos olhar de modo semelhante para a graça divina. Portanto, é inconcebível concluir que o Altíssimo é soberano para oferecer ou reter a sua graça a alguém. A Bíblia atesta que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e, na sequência, sustenta a universalidade do sacrifício de Cristo, o qual se entregou a si mesmo como um resgate por todos. Também aprendemos sobre a Escritura, que ela apresenta Deus como Salvador de todos os homens, especialmente aqueles que creem. Por quê? Porque sua oferta de salvação se estende a toda a humanidade, não é só um grupo de pessoas, é toda a humanidade. Na sequência, porém, destaca-se especialmente dos que creem, uma vez que somos salvos pela graça por meio da fé. Porque essa diferenciação sobre os que creem, então, porque a única maneira de o homem não perecer é crendo, para que todo que nele crê não pereça. Se para não perecer precisa crer, tá? Mas tem a vida eterna. Aprendemos também que ao homem foi dado pelo Criador o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decisão, de autodeterminação. Ele é responsável tanto por suas escolhas, como pelas consequências resultantes dessas escolhas. A graça não é irresistível, porque não arrasta o homem para Deus. Então não existe isso de graça irresistível, porque senão, para que tudo isso, né? Para que tudo? Se todo mundo vai ser arrastado, ninguém vai ter direito ou liberdade para escolher, ela apenas o atrai. Ela é irresistível no sentido de atrair o homem, por conta do livre-arbítrio. Pode encontrar ou não a interação necessária para a salvação. Então a graça, ela nos atrai, só que a parte do homem é interagir com essa graça. Se ele não quiser interagir, amém, vai em paz, né? Deus procura influenciar a vontade humana sem, porém, subjugá-la, auxiliar o homem à salvação sem, contudo, privá-lo de sua responsabilidade. Então, irmãos, a graça, ela é transformadora, ela nos atrai, mas quem vai decidir se queremos ou não essa graça somos nós. E toda escolha implica uma consequência. Se eu escolher, se eu quiser ser atraído por essa graça, eu tenho que ter as condições, né? Se eu quero bênção, se eu quero vida, eu tenho que amar ao Senhor, obedecer aos seus mandamentos. Mas se eu não quero, eu quero morte, então, quero outro caminho, é continuar na condição de pecador. Não há mais o que se fazer, né? É uma escolha. Amém? Que nós possamos escolher todos os dias ser atraídos por essa graça de Deus, que ela seja irresistível mesmo para as nossas vidas, mas como uma vontade nossa de querer interagir com esse Deus Criador, esse Deus Salvador que nos ama tanto. Amém? Amém, igreja? Amém, Daniel? Queridos, eu gostei muito dessa aula que a Linete deu. E é claro, como ela mesma já deixou bem explícito aqui, eu caminho mais nessa, a minha visão teológica dentro dessas questões, caminha muito mais dentro do arminianismo do que da visão pré-determinista ou da predestinação que alguns defendem. Por quê? Porque eu vejo que essa visão é a mais coerente, a mais sensata, no sentido de unir tanto a soberania de Deus, como a perfeição moral do caráter de Deus, e defende a imparcialidade do amor de Deus, né? Porque se você defende a visão de que Deus é soberano, predeterminou todas as coisas, até mesmo quem vai ser salvo e quem vai se perder, ou seja, a imparcialidade do amor de Deus fica prejudicada, sim ou não? Ou seja, Deus ama uns, mas não ama outros. Também prejudica o caráter de Deus.
Porque então Deus, ele fala uma coisa, ele faz outra, né? Por exemplo, ele chega para Caim e fala assim: Caim, é o seguinte, o teu semblante descaiu, porque andas irado, né? Se não proceder bem, não serás aceito, mas se você não proceder bem, o pecado jaz à porta, e sobre ele tu deves dominar. Ou seja, Deus sabia que estava no coração de Caim, e é claro, pela presciência de Deus, ele sabia que Caim iria matar Abel. Agora, se nós formos pelo predeterminismo, nós vamos ter que deduzir que Deus predeterminou a morte de Abel e predeterminou que Caim mataria Abel. Então, para que ele chegou para Caim e falou: não faça isso? Não seria um Deus incoerente, né? Ele chega para você, fala uma coisa, procurando fazer de tudo para você não fazer, mas ele já predeterminou o que você tem que fazer. Então, essas coisas, esse tipo de raciocínio, eu no meu espírito eu não consigo entender e nem aceitar, né? Então, por isso, eu vejo assim, irmãos, isso é um pensamento, eu estou trazendo agora para mim, tá? Isso eu não li em livro nenhum, isso são pensamentos do pastor Gaudilei. Eu vejo assim que a visão do livre-arbítrio, ela está muito relacionada com a evolução que deve se manifestar na nossa vida como aperfeiçoamento, como crescimento, como amadurecimento, porque à medida que nós crescemos, nós nos tornamos mais capazes de decidir melhor a vida, sim ou não? Uma criança de 3 anos, ela tem a mesma capacidade de decidir a vida como uma pessoa de 30 anos tem? Não tem. Ou seja, para você decidir usar o livre-arbítrio da melhor maneira possível, você tem que evoluir, e evoluir passando por experiências boas e ruins. E aí eu penso assim, é um pensamento meu, tá? De tanto estudo, tantas reflexões que eu já fiz sobre esse tema, porque eu já me peguei em muitos temas relacionados a essas questões, onde as pessoas perguntaram assim: de onde veio o mal? Se Lúcifer foi tentado no céu, de onde surgiu o mal que estava no coração de Lúcifer, né? Se não havia pecado, né? Então eu começo a pensar assim, pastor Gaudilei, tá? Isso você não vai achar em livro nenhum. Eu começo a pensar que o mal, ele surge naturalmente da manifestação distorcida da vida ou do caráter pessoal e consciente de um ser. Isso é um pensamento meu. Eu vejo assim, que Deus é o único ser perfeito que conhece o mal na íntegra e não se deixa influenciar por ele, enquanto qualquer outro ser que não conheça o mal e as consequências que o mal pode gerar, ele pode ser tentado pelo mal, que se manifesta dentro da sua própria consciência, da sua própria capacidade de viver e de manifestar a sua consciência, e ser seduzido por esse mal e cair no mal. Então eu vejo assim, a humanidade está passando pela consequência de uma escolha que Deus permitiu que acontecesse lá atrás, que trouxe a manifestação do mal em forma de pecado, em forma de morte, e o ser humano está passando por isso, para conhecer o mal. Depois de conhecer o mal e conhecer a graça, a bondade libertadora de Deus, eu acredito que o ser humano, ele não vai perder essa consciência do que é o bem e do que é o mal. E isso vai manter o ser humano com certeza muito mais, vamos dizer assim, muito mais preparado para viver na eternidade com Deus. Porque o fruto que era proibido comer era o fruto do quê? Do conhecimento do bem e do mal. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Era esse fruto, do conhecimento do bem e do mal. O ser humano não conhecia o mal, as consequências do mal, a morte que o mal gerou, a morte que o mal poderia trazer. Agora nós conhecemos, né? Então eu vejo assim, o livre-arbítrio se encaixa com essa situação. Então, para que Deus possa trabalhar a perfeição, o crescimento do homem rumo à perfeição, o homem precisa decidir, ele precisa escolher certo ou errado, sofrer as consequências dos seus erros, sentir o que é o mal, entender o mal nas suas consequências, para que depois ele possa entender a plenitude do bem. Porque se você não entende a plenitude do mal, você não vai conseguir valorizar a plenitude do bem, né? Você tem que, para você valorizar a luz, você tem que passar pela escuridão, né? Talvez
É luz, é uma luz, mas você não conhece a escuridão, né? Então, isso são pensamentos meus, tá? Eu estou trazendo isso para mim, são coisas que a gente vai pensando e vai imaginando e vai raciocinando, procurando entender as questões teológicas, né? Então a Aurinete falou de muitas doutrinas, a depravação total do ser humano. O ser humano está morto, isso é uma doutrina, a depravação total, quer dizer que o ser humano está morto nos seus pecados, não tem condição de nem sequer de tomar um posicionamento diante de Deus, se uma graça preveniente não vier e não trabalhar isso no coração dele para que ele creia. Ou seja, até a atitude de crer, ela é influenciada por Deus, porém, como foi dito e bem dito pela Aurinete, Deus influencia, mas Deus ele não exerce uma manipulação nisso. Ele influencia, mas ele não sujeita, ele não domina, né? Ele permite que a gente escolha, né? Então, queridos, louvado seja Deus por essa aula. Peço que vocês fiquem em pé, vamos estar orando nesse momento. Lário já está ali com os bebezinhos, Débora também, né? Ansiosos assim, né? Para levar essa criançada para dormir. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por essa noite, por tudo que vimos, ouvimos e recebemos da parte do Senhor, através da ministração que foi, ó Deus, muito bem, ó Deus, desenvolvida pela Aurinete. Eu acredito, meu Pai, que o Senhor com certeza alicerçou o nosso coração dentro da verdade, para que nós possamos entender a graça, para que nós possamos entender o que é presciência, predeterminação, livre-arbítrio, Senhor Deus, ó Pai, e possamos andar com mais confiança, com mais segurança, Senhor Deus, ó Pai, com mais clareza diante do Senhor em relação aos teus propósitos em Cristo Jesus. Abençoa o nosso retorno à nossa casa, nos dê, Pai, a tua bênção, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos, Deus abençoe.